Natália. Deputado, o senhor fala que falta um projeto para o governo Bolsonaro, para o país nesse momento. Mas o senhor votou com o governo em 90% das vezes nos últimos 2 anos. Então, eu queria saber se o senhor conseguiria falar um exemplo de como a bancada do MDB no Senado ou na Câmara atuaram de forma independente, questionando algum projeto do governo ou indo contra alguma proposta do governo, que não tenha sido meramente aderir ao governo, como a gente viu em tantas votações, né? Com um percentual tão grande de aderência. Nós tivemos, nesses últimos 2 anos, uma pauta muito voltada para a economia, uma pauta muito voltada para reformas que eu defendo por convicção. Eu não fiz nenhuma votação em troca de cargos ou em troca de emendas parlamentares. Nós não tivemos matérias polêmicas e matérias que, por exemplo, de costumes. Nós não tivemos matérias que afrontassem para aquilo que a gente acredita que é o caminho, que é o ajuste fiscal, que é uma pauta de reformas. Nenhuma dessas pautas foram colocadas. Por isso, todas as nossas votações, na grande maioria, elas foram favoráveis. Agora, posicionamento político, quando grupos extremistas queriam o fechamento do Congresso, nós nos posicionamos em favor da democracia. Como presidente nacional do MDB, eu tive posicionamento muito claro. Quando aquele grupo foi para frente do STF para querer agredir os ministros e atacar as nossas instituições, nós tivemos um posicionamento muito claro em favor das nossas instituições. Na base das notas de repúdio, né, deputado? Porque a Câmara, na verdade, se omitiu desse debate. Houve nota de repúdio do senhor, do Rodrigo Maia, de muita gente, mas a Câmara nada fez. O que o senhor chama de concreto, né, que foi feito em relação a esses... Eu acho que o posicionamento, quando eu me elegi presidente nacional do MDB, o MDB definiu em convenção nacional a sua independência. E muito dessa independência pelo fato de ser um partido histórico, partido que conseguiu a redemocratização do nosso país, o partido de Ulisses Guimarães, da Constituição de 88, que nós não podemos retroagir em nada, perder nenhum dos direitos garantidos pela Constituição. Eu vejo ainda uma discussão de nova Constituinte. O problema não é a Constituição, a solução do Brasil está na Constituição, no respeito à Constituição. Então, esses posicionamentos que nós fizemos foram muito claros e objetivos, em favor da democracia, em favor do Estado Democrático de Direito e em favor da estabilidade. Porque quando a gente vê grupos radicais, extremistas, pedindo o fechamento do Congresso, isso é muito grave. Nós não podemos admitir quando atacam as instituições da mesma forma. Exato. E o presidente da República foi presencialmente a alguns desses atos. Alguns desses atos aconteceram na rampa do Palácio do Planalto, com o presidente descendo a rampa e indo ao encontro dessas pessoas. Num desses atos, em frente ao Exército lá em Brasília, ele subiu na boleia de uma caminhonete e ficou de frente para faixas pedindo o fechamento do Congresso e do Supremo. Esses atos do Jair Bolsonaro são menos graves que as pedaladas fiscais da Dilma Rousseff? São menos evidentes crimes de responsabilidade? Olha, o presidente errou em muitos momentos. E quando ele, porventura, incentivou esses grupos radicais, nós nos posicionamos. Nós não nos omitimos. Enquanto presidente do Movimento Democrático Brasileiro, eu sempre tive uma palavra sempre de defesa da democracia, das nossas instituições. Em nenhum momento nós deixamos de fazer essas críticas. E isso é um posicionamento político importante. Da mesma forma, outros líderes partidários fizeram. Por quê? Porque nós temos que garantir que a nossa democracia permaneça. Nós não podemos retroagir em nada, nós não podemos deixar que a nossa democracia seja atacada. Aliás, essa é uma das grandes bandeiras que nós temos enquanto candidato a presidente da Câmara dos Deputados.